Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Não sendo redundante, mas ao mesmo tempo já sendo, obrigada pela presença de vocês, obrigada por todo esse carinho que recebemos, obrigada por essa troca, principalmente de energia, apesar do programa ser através de uma mídia, mas não vamos duvidar que essas energias são trocadas, e agradecemos por serem energias boas. E por que eu afirmo que são energias boas? Pela vontade, pelo entusiasmo que nos move. Então, é com muita alegria, com muito prazer que mais uma vez nos encontramos aqui, junto com vocês, junto de toda essa espiritualidade que nos assistem, que nos ajudam, tanto a nós, a mim e ao Nivaldo, quanto a vocês, para o entendimento, para a assimilação de todos esses ensinamentos. E o que nós pedimos, o que nós sempre falamos, nós temos que procurar. Nós temos que persistir nessa nossa procura desses ensinamentos, porque é isso. São esses ensinos, são essas informações que vão nos mostrar esse caminho que precisamos percorrer. Célia, eu fazer só um adendo aí, né? Você está dizendo. Eu acho que o principal motivo de estarmos reencarnados é exatamente esse aprimoramento do espírito. Porque, veja bem, nós já falamos aqui várias vezes que nós não levaremos nada de material. Então, o que nos resta? Nos enriquecermos das coisas espirituais. Nos enriquecermos dessas coisas que nós levaremos conosco, que é o nosso principal objetivo aqui. Então, essa transformação, Célia, do ser, a transformação do nosso ser é fundamental. E isso passa exatamente por essa educação, por esse entendimento dessas leis divinas. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque toda a codificação, todos esses livros, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese, todos esses livros, esses 5 livros, eles são, assim, de uma importância sem tamanho para o nosso desenvolvimento. Porque se estudarmos esses livros, se estudarmos esse Pentateuco, não tenhamos estudarmos, não é lermos. Eu já li. Não é isso, é estudar. Não tenhamos a menor dúvida de que quando a situação se aparecer para todos nós teremos o caminho, a certeza de qual caminho, qual decisão tomar. Porque o embasamento nós vamos trazer aqui para dentro de nós. Nós não vamos ficar pensando assim, não. Diante dessa situação, a questão 533 do Livro dos Espíritos me diz, não é isso. Ao
automaticamente, naturalmente, a gente vai tomar a decisão. Esse conjunto de informações que essas perguntas e essas respostas nos traz, faz com que a gente mude a nossa forma de enxergar, de pensar e de agir diante dos problemas da vida. E é o que o Nivaldo falou. E isso, essa forma de pensar, essa forma de agir, em função desses ensinamentos que incorporamos ao nosso ser, ninguém nos tira. E isso, com certeza, vai nos acompanhar então, sempre. Essa é aí que resume toda a necessidade e a importância desses estudos. Porque isso é nosso, ninguém nos tira. Esse conhecimento, esse entendimento, essa forma de... nós vamos levar conosco. Isso é que vai enriquecer o nosso espírito. Porque, Nivaldo, você conhece alguém que possa falar para você, para de pensar no que você está pensando? Não dá. Não pode. Não tem como, não tem acesso. Erro, né? Você está falando isso, Célia, é um erro até porque muitas das vezes a gente escutou aquela história, vamos fazer uma meditação. E meditação é para você esvaziar a mente, não pense em nada. É impossível nós não pensarmos em nada. As técnicas de meditação têm outras finalidades. Não é só você não pensar em nada. Mas é o que você está dizendo aí. Como que você vai não pense mais em nada? Você vai pensar. Você vai pensar pelo menos no que eu estou falando para você. Pensar em nada. Como não pensar em nada? Estou pensando. Entende? Então não tem como. E nós não podemos... meu irmão, para. Não, isso que você está... Eu não tenho acesso ao conteúdo desse pensamento. Porque isso é inerente do ser. Ele trouxe para dentro, ele incorporou isso ao ser que ele é. Então, em função disso tudo, em função da presença de vocês aí, em função dessa vontade, dessa espontaneidade de estarmos aqui junto com vocês, dessa espiritualidade que nos assiste, em função disso tudo. É muito prazeroso esse estudo. Não vamos esquecer que já estamos aqui juntos há 4 anos, né? Estamos indo para o 5º ano. Se Deus quiser, se nós não terminarmos o Livro dos Espíritos ainda esse ano, mas no iniciozinho de 2025 nós terminamos, mas fica essa experiência maravilhosa que estamos tendo. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Como eu sempre digo, Pai, o nosso eterno agradecimento a Ti por mais uma vez estarmos aqui reencarnados. O nosso agradecimento, Pai, pelo dom da vida que Tu nos destes. E agradecemos, nos dirigimos ao Mestre Jesus, para também, irmão querido, agradecer por todo esse carinho, por todo esse envolvimento, por toda essa proteção que todos nós recebemos. Agradecemos e te pedimos que a tua luz, Mestre, ilumine sempre esse caminho que precisamos percorrer. Mas, acima de tudo, Mestre, queremos e necessitamos, precisamos, Mestre, com urgência, sermos sempre dignos de poder nos dirigir a Ti, de poder Te solicitar toda essa proteção. Nos ajude, nos alimente, nos dê a mão nessa nossa travessia por essa experiência, por mais essa experiência reencarnatória, para que possamos, Mestre,
de mãos dadas contigo, conseguir almejar esse degrauzinho, por menor que seja, nessa nossa escala evolutiva. Que assim seja, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre colocamos a mensagem dessa semana para que possamos refletir, que vai ser colocada na tela para que vocês leiam conosco. Ela diz o seguinte: o Espiritismo, essa nossa doutrina, essa doutrina que nós abraçamos, nada proíbe, apenas mostra os caminhos. Cabe a cada um de nós as escolhas, cientes das consequências que cada uma delas nos trará. Então, o Espiritismo nada proíbe, tudo nos é, Paulo já nos dizia isso, tudo me é permitido, tudo. Mas o Espiritismo também nos alerta que nós temos que ter o equilíbrio para falarmos para nós mesmos, mas nem tudo me convém. Porque nada é proibido. Eu posso? Pode. Eu devo? Deve. Eu faço? Faça. Mas nós temos que ter a certeza que para todos os nossos atos, nós temos que ter essa clareza, que todos os nossos atos, pensamentos, falas, atitudes têm uma consequência. E essa consequência vai recair sobre quem? Sobre nós mesmos. Porque quem é que fez, quem é que falou, quem é que pensou, quem é que sentiu, fomos nós. É um direito de todos nós pensarmos, sentirmos, falarmos, fazermos. Mas todo esse comportamento, ele tem uma consequência. E essa consequência, nós temos que ter essa certeza que também nos cabe. É aquela fala que a doutrina sempre repete para todos nós. Nosso Pai permite que plantemos o que quisermos. A única coisa que Ele exige é a colheita, é recolher isso que nós plantamos. São as consequências. Eu planto morango, a consequência dessa plantação de morango é colher morango. Eu planto jiló, a consequência dessa plantação é jiló. Esse texto que você trouxe hoje, Célia, é importante, né? Porque nós encontramos outras doutrinas, outras religiões, né, que têm as suas limitações, né, têm as suas proibições de roupa, de consumo, disso ou daquilo. E no Espiritismo nós sabemos que não tem, até porque no Espiritismo não tem chefe. No Espiritismo nós não temos assim um líder, né? O Espiritismo, ele é simplesmente todos nós somos, dentro da doutrina, responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos, né? Então, quando a gente traz, né, que o Espiritismo nada proíbe, é porque realmente nada proíbe. Nós somos livres para fazer o que quisermos. E isso está calcado exatamente no que você falou agora, por último, Célia. É a lei da ação e reação, é a lei do plantio e da colheita. O nosso Pai nos deixa livre para que a gente faça o que a gente quiser. Só que nós vamos ter que responder pelo que nós fizemos. Nós vamos colher tudo aquilo que nós fizemos.
E ele nos deixa assim livre exatamente para que a gente possa usar do nosso livre-arbítrio e aprender com ele. Porque você não fazer alguma coisa porque é proibido é uma coisa. Agora, você não fazer porque a tua intenção, o teu livre-arbítrio já te proíbe, já te mostra que você não pode mais comungar com aquela forma de proceder, de vestir, de fazer. É outra coisa, mostra uma evolução. E é isso que diferencia, né, a nossa doutrina, porque ela faz com que você amadureça ao ponto de perceber que você já não deve mais praticar determinadas coisas, não pela proibição, mas pelo teu entendimento, pelo seu amadurecimento. Aí é que está a grande questão da evolução. E quando a gente fala do espiritismo, porque é a doutrina que nós abraçamos. Poderia falar aqui de qualquer outra crença que proíbe isso, que proíbe aquilo, mas não é isso que nos interessa, não é isso que nos move. O que nos move é que despertemos nas nossas consciências que nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, a maneira como agimos, a maneira como sentimos. Isso tem que ficar muito claro. O que o meu irmão está fazendo, eu respeito. Eu tenho que respeitar, é obrigação minha respeitar. Mas eu me reservo também o direito de continuar seguindo por esse caminho que eu tracei. Chico falou alguma coisa sobre isso. Ele dizia que, meu irmão, eu respeito a tua maneira, o teu modo de levar a vida, mas eu também quero continuar na maneira que eu acho correta. E é mais ou menos isso que Chico falava. Você pode resumir, né, Célia? Atitudes, você pode não concordar, mas respeitar a decisão do outro. Não concordo com a tua maneira. Não concordo com o que você está fazendo. Mas vou respeitar sempre a sua forma de proceder. Até o dia que você perceba que essa forma de agir, de proceder, já não é mais a melhor. Né? Então, você vai mudar dentro do teu entendimento, não por uma obrigação, por uma proibição. Né? Então vamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos, Célia, no capítulo 1 da última parte. Penas e gozos terrestres, falando sobre felicidade e infelicidades relativas. No nosso último estudo da semana passada, nós falamos da questão 930. Hoje nós vamos reiniciar o programa na questão 931. E Kardec pergunta assim: por que, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes? Isso é uma percepção que a gente tem. Isso é uma percepção, que a gente tem mais classes sofredoras do que classes felizes. Sabe por quê, Célia? Porque a gente, na nossa forma de entender, de pensar, a gente quantifica essa felicidade pelo poder aquisitivo. Né? Porque na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas. A princípio, a gente sabe que na nossa escala, aquele triângulo, né, você tem aqui a base onde está lá os grandes, ou seja... Seriam essas classes sofredoras, porque a gente tem essa percepção, mas não é por aí. Olha que eles respondem para nós, os espíritos, dizendo o seguinte: nenhuma é perfeitamente feliz, ou seja, nenhuma das classes que a gente imagina, ou nenhuma das famílias que a gente imagina é completamente feliz. E por que não é?
Que planeta que nós estamos, Célia? É. Planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações. Como que nós vamos encontrar? Jesus já dizia que a felicidade não é desse mundo ainda. Não é isso? Então, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que seja e o que se julga ser felicidade esconde frequentemente pungentes aflições. A gente olha para o vizinho, né? E a gente vê a grama do vizinho mais verde. É sempre mais verde, né? Mas a gente não sabe dos problemas que cada um tem, das dificuldades que cada um enfrenta. É uma percepção nossa só. Né? E eles continuam. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, né, o pensamento de que a gente identifica a classe sofredora ser mais numerosa, né, para responder o teu pensamento, direi que as classes que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Está calcado nisso. Nós estamos no segundo degrau, como já falamos aqui algumas vezes, saímos lá do mundo de primitivo, estamos aqui no mundo de prova e expiação. Estamos entrando, trabalhando para chegarmos na regeneração, que o mundo de regeneração é um pouco melhor do que o nosso. Então eles dizem que isso está calcado exatamente porque nós estamos ainda vivendo, a Terra é um lugar de expiação, um planeta de expiação. E eles continuam, quando o homem tiver feito dela, a Terra, a morada do bem e dos bons espíritos, ela aí não será mais infeliz, e ela será para ele o paraíso terrestre. Então, cabe a cada um de nós a missão, o trabalho de transformar esse nosso planeta. Já dissemos também aqui que esse mundo de regeneração que a gente espera, ele não vai simplesmente acontecer de um dia para o outro. Nós dormirmos e acordarmos sabe, quando termina o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, começou um novo ano, não vai ser assim o mundo de regeneração. Não vai. Porque ele depende da transformação da nossa população encarnada e da nossa população desencarnada. Quando nós atingirmos essa mudança, é que nós vamos deixar de ser, então, ter essa grande massa ainda, como eles dizem, das classes sofredoras. Como a espiritualidade, eles nos dizem que quando o nosso planeta, o nosso orbe, houver transformado, se houver transformado em morada do bem, e de espíritos bons, não vai ter mais esse sofrimento. Ou o sofrimento ainda existirá, sim, mas em menor escala. Aí a pergunta será outra. Por que ainda existe sofredores? Vão ser pouquinhos? Vão ser pouquinhos. Mas nós iremos nos transformar em espíritos bons. Espíritos bons fazem o quê? Bondade. Espíritos bons têm bons sentimentos. Então, é claro que o mundo habitado por esses espíritos é um mundo melhor. E é isso que nós estamos em busca. É isso que nós queremos. É esse mundo de regeneração que a espiritualidade nos diz que o mal ainda vai existir, mas o bem vai sobressair. É exatamente isso, né, Célia? Essas classes sofredoras, ou seja, o sofrimento ainda é
necessário para nós. E sofrer, todos nós sofremos. Mas eu digo, Célia, o sofrimento ainda é necessário, porque ele é um medicamento para nós. Porque nós, se nós estivéssemos, Célia, como tem uma passagem do Evangelho, né? Quanto mais doente nós estamos, mais nós procuramos Deus. Mais procuramos. Na verdade, servir a Deus e a Mamon. Né? O capítulo que fala disso. Você na opulência, Célia, com saúde, com conta bancária recheada, você vai se preocupar? Não vai. Não vai. Essa é que é a grande verdade. Então, a doença, o sofrimento é um remédio para nós. Porque aí nós vamos procurar. Nós vamos procurar Deus. É quando a gente procura solução aonde a gente normalmente não encontra. Então, esse sofrimento ele é necessário. É necessário, nós sabemos que é passageiro, porque ele é que vai ser o cadinho necessário para que a gente se transforme. Porque quando a gente precisa desse o dia, da noite, do bom, do mal. Por que nós sofremos tanto? Exatamente por causa disso. E Nivaldo acabou de falar. Isso é o nosso remédio. É o que, além de necessitarmos resgatar uma série de dívidas, isso é o remédio que nós, no momento, necessitamos. E esse número maior de sofredores do que felizes, ao nosso ver, porque o que a mídia nos mostra? Sim. Quem são as pessoas felizes? São aquelas que possuem. É isso aí. Esses são. Vivem na opulência. Na opulência. Então, esses são para nós. Para nós. Mas é o que eles dizem aqui, Célia. A gente não sabe que lá todos, no seu íntimo, todos têm ocultam as suas infelicidades. As suas aflições. As suas aflições. Todos. 932. Por quê? Kardec continua indagando. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por quê? Você falou agora em televisão. Em televisão. A gente o que a televisão mostra pra gente? Vai ver aqueles programas de reportagem. Caramba, só tem tristeza, só tem... Agora né? Agora mesmo. Se ligarmos a televisão, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver quantas notícias ruins, amenas nos foi passada e quantas ruins. Ruins em todos os assuntos. A guerra, a corrupção, o assassinato, o roubo. Vamos lá, vamos fazer... Isso é que nos abastece. São as informações que nos abastecem. Então, por que no mundo tão a miúde, a influência tão frequentemente, diariamente, cotidianamente, sempre, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? A espiritualidade, eles são duros quando eles precisam ser duros conosco. Por fraqueza desses, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. O mal faz barulho. O bem é silencioso. É silencioso. O mal, ele ressoa, ele pega o microfone. O bem, ele é silencioso, ele é tímido.
Quando estes... E nós estamos falando isso aqui, não é para que o bem comece a fazer barulho, não. Não, tem que ser não. assim mesmo. Né? O bem, sabe, é aquela lição, né, Célia? Dá com a mão esquerda que a direita não veja. Esse é o bem. O bem age assim. Mas não é que o bem precise alardear também para combater o mal. Não vai ser dessa forma que ele vai combater o mal. Vai ser pelo exemplo. Né? E a espiritualidade continua. Quando estes o quiserem, quando o bem quiser, preponderam. Ou seja, quando o bem quiser, ele vai se impor. Ele vai vencer. Porque o bem vai sempre vencer o mal. Por mais barulhento, por mais constante que esse mal seja... No final, o bem sempre vai vencer. Sempre. Se não venceu ainda... É porque não chegou no final. Não chegou ao fim. E a gente lembra lá, né, Célia? A gente percebe o que nós estamos vivendo hoje no planeta. E a gente fica apavorado, mas a gente volta lá 2024 anos atrás, Jesus sendo crucificado e morto e aclamado e tal. Então essa situação de calamidade, isso já vem há muito tempo e a gente vem trabalhando, já evoluímos muito. Muito. Já melhoramos muito, mas ainda precisamos melhorar muito mais. O bem, nós precisamos perseguir sempre o bem. Ele precisa ser trabalhado. Não importa, mal aqui, mal ali, mas eu vou fazer o bem. Essa tem que ser a nossa proposta. Eu vou fazer, eu vou pensar e eu vou sentir o bem. É isso. Questão 933. Kardec continua ainda interrogando sobre esse assunto. Se o homem é frequentemente o artesão dos seus sofrimentos materiais, também o será dos sofrimentos morais? Porque nós já vimos que os sofrimentos materiais, nós somos responsáveis. Na questão 930, Kardec pergunta, é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem acharia sempre um trabalho. Então, os nossos preconceitos é que não nos deixa, muitas das vezes, resolvermos as questões que nós precisamos. Porque a gente coloca na cabeça, não, esse trabalho eu não quero. Eu só quero esse aqui maior. Né? Então, são essas nossas questões sociais. E por que nós vamos perseguir aquele trabalho que nós achamos competente para fazer, muito embora ele ainda... Não seja. Não é que não seja, não, Nivaldo. Ainda não alcançamos. Sim, então, esse... Naquele momento não é o nosso. Aí a gente passa por sofrimento material. Então, aí Kardec vem aqui nessa questão 933, né? Se o homem é frequentemente o artesão dos seus sofrimentos materiais, e somos, né? Também o será do sofrimento moral, ou seja, é evidente que a gente não precisa nem resposta. Claro que os responsáveis somos nós, e eles respondem. Mais ainda. Mais ainda. O sofrimento moral, né? O sofrimento moral é muito mais responsabilidade nossa que o material. E ele vai explicar. E olha o que eles explicam. Pois os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. Eu posso até ser aquele cara esforçado, eu faço tudo, mas eu não consigo um sucesso material. Independe da minha vontade. Por isso é que ele diz que é mais ainda o moral. Porém, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Da alma. Então, é responsabilidade nossa. Essa é só nossa. Independe de qualquer coisa.
Porque a gente pode resolvê-la só com a nossa vontade. Independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Só com a minha vontade eu resolvo todas essas questões morais. Porque, veja bem... A material, não. Mas olha só, Nivaldo, o sofrimento material, se eu percebo que você está passando por um momento de sofrimento material, eu posso até amenizar. Ajuda, você ameniza. Eu amenizo. O moral não tem como. Não tem como. Então, somente eu posso resolver as minhas questões. As minhas. Só cada um de nós. Não tem remédio assim que o outro possa fazer. O outro pode te ajudar no sentido de identificar. Vamos lá, você pode de elevar as minhas vibrações. Mas essa decisão da mudança é minha. É de cada um de nós. Não tem jeito, Célia. E eles continuam, né? A inveja e o ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes roedores. É a segunda vez que a espiritualidade chama de vermes. E o ciúme. Olha só, Célia, a inveja e o ciúme. São dois vermes roedores. Quem está falando isso são os espíritos superiores que auxiliaram Kardec. Com a inveja e o ciúme, não há calma. Não há repouso possível para aquele que é atingido por esse mal. Você não tem descanso. A inveja e o ciúme, como eles dizem, são esses vermes que nos corroem. Não temos descanso. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas que nenhuma trégua lhe dão. E o perseguem até durante o seu sono. Então, como que a gente precisa trabalhar isso, Célia? Se nós tivermos a percepção de termos ciúme e inveja, nós precisamos trabalhar isso urgentemente. Porque são esses vermes roedores que vão nos trazer tanto mal. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Febre contínua. Ele está duro nessa resposta, né? Será, portanto, esta uma situação desejável? Você ficar com febre é uma situação desejável? E não compreendeis que, com suas paixões, o homem cria para si suplícios voluntários e a terra se torna para ele um verdadeiro inferno. É isso que nós queremos para nós? É esse suplício, esse suplício voluntário, suplício que nós criamos para nós. Ao invés de procurarmos a paz, o equilíbrio, a serenidade, nós procuramos esses suplícios voluntários, essa febre constante. Célia, eu estava pensando aqui, você estava falando, a gente muitas das vezes minimiza essas duas. A gente dá outro nome. A gente fala numa inveja branca. Tem isso não, também. Mas eu tenho uma inveja branca. Vamos combater. Vamos. Célia, inveja é inveja. A gente precisa. O combate dessa inveja, ela vai tocar no ponto da nossa aceitação. Porque eu tenho inveja porque eu não aceito o que eu tenho, eu quero o do outro. Do outro. Eu quero do outro. Vamos trabalhar a nossa aceitação. Nos conformarmos com o que nós recebemos de corpo físico, porque muitas vezes isso passa, essa inveja, né, Célia? Ela passa, não é só o material, não, às vezes é o próprio corpo. Então vamos aceitar tudo que nós recebemos
como sendo o necessário e o suficiente para a nossa estadia aqui nessa terra durante esse tempo que nos foi dado por Deus. Então, essa aceitação que a gente precisa trabalhar. O ciúme, a gente sempre fala, mas uma pitada de ciúme é importante. Incrementa. Não. Vamos trabalhar, então, essa inveja branca, essa pitada de ciúme. Até porque, Nivaldo... A pitada de ciúme demonstra o querer, não demonstra nada. São vermes roedores. Até porque, Nivaldo, não existe esse negócio de inveja branca, inveja parda, inveja... Seja lá o arco-íris de inveja. Não existe inveja, é inveja. Não existe isso. É ciúme, é pouquinho, é muito, é ciúme. E nós temos que nos livrar disso tudo. Nós temos que acabar com esses sentimentos. Extirpá-los de nossas vidas. Porque, Célia, é o que eles dizem para nós aqui, né? E a gente precisa fazer uma reflexão em cima do que eles trazem para nós. Isso é a importância desse estudo. A gente tem que parar. Porque, Célia, eles falam em vermes roedores. Isso nos corrói. Isso faz com que o invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Vive doente. Na febre... Nos adoece. Na febre, muitas das vezes, existe a alucinação, o delírio. O ciúme vai fazer isso. A gente fica arquitetando, imaginando, desenhando uma situação que é fictícia. Muitas das vezes da ela nossa cabeça. Nem existe. Mas a gente desenha, a gente faz dela uma coisa real. A gente precisa aprender a trabalhar exatamente a nossa aceitação para a inveja e trabalhar a nossa autoconfiança no ciúme. Vamos trabalhar essa nossa autoconfiança. Não ficarmos aqui imaginando, né, uma situação, será? Poxa vida, e a minha autoconfiança? Trabalhar nossa autoestima. Isso tudo precisa ser trabalhado, né, Célia, dentro desse ponto de vista, para que a gente possa se livrar desses dois infortúnios que nos abate, que nos derruba, como eles nos dizem, severamente. A inveja e o ciúme. E no finalzinho, a espiritualidade diz assim, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno. Suplício, né? Tornando-se a vida, a nossa vida, diante da entrega a esses dois sentimentos, a esses dois vermes roedores, a gente transforma a nossa vida no inferno. Você já pensou, Célia, você viver imaginando, desejando o que o outro tem? E você não ter o sofrimento que você se impõe? E cada vez... Gente, vamos pensar nessa situação. Imagine só. E cada vez que você acha que... Ou então, no ciúme, e no ciúme você viver 24 horas, porque você não tem descanso nem enquanto dorme, como eles nos dizem, imaginando o que é que o outro pode estar fazendo, esse caso do ciúme. Então, é viver, como eles nos dizem muito claramente, num verdadeiro inferno. Se nós não quisermos viver nessa situação, a gente precisa trabalhar essas duas chagas, né? Que é o ciúme e a inveja. A inveja e o ciúme. Nivaldo, nós vamos ter que parar aqui. Sério, estamos chegando aí ao final do nosso estudo. Nota de Kardec. Temos ainda a nota de Kardec que vai complementar essa pergunta e vai fazer um fechamento dentro aqui
desse primeiro tópico, né? Felicidades e infelicidades relativas, porque depois disso a gente vai entrar em perdas das pessoas amadas. É um tema excelente também. Perdas de entes queridos. Entes queridos. Isso aí todo vai nos dar um esclarecimento maravilhoso, em termos até de aceitação, Célia. Mas então vamos agradecer mais uma vez, mais uma noite, mais uma semana, vocês aqui conosco, e vamos desejar a todos vocês uma semana maravilhosa, de muita paz, muito entendimento. Claro que agradecendo a Deus essa oportunidade de mais uma vez, mais uma semana, estarmos aqui com todos vocês e desejando sempre muita paz para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.